Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Este é o 19º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos tem por objetivo relembrar, rememorar, trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que não deve voltar a acontecer na história do Brasil. Bom, nosso personagem de hoje, ele é Newton Eduardo de Oliveira. Nascido em Recife, Newton Eduardo de Oliveira era casado com Odete Menezes e com quem ele teve 6 filhos. Vamos falar aqui um pouco sobre Newton Eduardo de Oliveira, mas antes já deixa aquele like, né? Se você gosta do nosso canal, se você acompanha a série Nunca Esqueceremos, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Mas vamos lá. Bom, quem foi Newton Eduardo de Oliveira? Ele trabalhou por muitos anos como gráfico e ele era filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Não só filiado, mas militante também, né? E ele dedicou boa parte de sua vida à defesa dos direitos dos trabalhadores do setor gráfico, né? O setor no qual ele trabalhava. Newton era membro fundador da Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Gráfica e, a partir de 1963, assumiu a presidência dessa instituição. Bom, o fato de ele pertencer ao PCB, ser membro fundador e presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Gráfica foi o suficiente para que Newton passasse a ser, então, perseguido pelos militares, né, após o golpe do dia 1º de abril de 1964. Logo depois dos milicos assumirem o poder, né, no dia da mentira, né, 1º de abril, Newton teve seus direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1 de 9 de abril de 1964. E por ter os seus direitos políticos cassados, houve a abertura de um inquérito por subversão. O que é subversão? Todos aqueles que pensavam diferentes do regime, eles eram considerados subversivos. Bem, uma pessoa honesta ter um processo nas costas, né, ter um inquérito nas costas, deixa qualquer um, né, fora de si, né? Com este inquérito e ele sendo proibido de exercer as suas funções, ele passou então à clandestinidade. Bom, a morte, né, as circunstâncias da morte de Newton, né, ele teria ceifado a própria vida, né? Não posso dizer o termo aqui, senão o YouTube ele limita, né, a veiculação do vídeo, mas dá para vocês entenderem o que aconteceu com ele, né? Isso aconteceu em 1º de setembro de 1964, quando o Newton Eduardo contava com 42 anos de idade. O que aconteceu, né? Após a clandestinidade, ele teve a sua estrutura emocional deteriorada, né? A partir desse momento que ele passou a viver na clandestinidade. E após, então, 5 meses de clandestinidade e temendo retaliações dos agentes da repressão contra ele e contra sua família, então ele promove este ato extremo, né? Mas antes desse ato extremo, o Newton Eduardo ele escreveu uma carta de despedida em que justificava a sua decisão. Então abre aspas aí para o Newton Eduardo. A morte ou a prisão, com todas as consequências de uma polícia desumana e cruel, preferi a morte. Bom, como que a gente sabe disso? Houve uma veiculação, né, desta reportagem no jornal Última Hora. O jornal Última Hora ele era um jornal que veiculava bastante assim, oposições, né, questões de oposição ao governo militar, né? Nesta carta que o jornal Última Hora acabou apresentando, né, diz na reportagem, abre aspas para o jornal, algumas passagens com frases sem sentido. A carta deixada por Newton Eduardo continha algumas passagens com frases sem sentido por estarem incompletas em vista da tortura mental que se debatia o líder sindical. Bom, mas assim, estava com problemas emocionais, sempre teve problemas emocionais. Será que o Newton Eduardo ele já tinha essa tendência antes da ditadura militar, a ponto de dizer então que não, a ditadura não teve nenhuma responsabilidade com relação à sua morte? Bom, vamos ver. Em processo apresentado pela família,
de Newton Eduardo, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que foi montada a partir da década de 1990, foi anexada uma declaração prestada por Clodesmith Riani. Esse Clodesmith Riani, ele era ex-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias entre os anos de 1962 e 1964. E ele conhecia, né, o Newton há muitos anos, e ele afirma nessa declaração que foi anexada ao processo da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos Políticos, né, abre aspas aí para o Clodesmith. Newton nunca havia demonstrado qualquer perturbação mental e sempre sendo responsável pelos cargos na representação dos trabalhadores, fecha aspas aí para o amigo, né, de Newton Eduardo, Clodesmith Riani. Bom, mas nos meses que se seguiram à sua clandestinidade, Newton Eduardo viveu com muitas dificuldades, viveu com medo da prisão e sem opções de atividade profissional. Nessa carta mesmo que deixou, né, que o jornal Última Hora ele acabou publicando no dia 4 de setembro de 1964, ele explica as razões que levaram ao ato extremo, né, e aí tem uma frase, né, abre aspas aí para o Newton na carta, né, a fome ronda o seu lar. A fome ronda o meu lar. Né? Então, em razão de tudo que foi exposto, mesmo tendo ceifado a própria vida, e assim, diferente dos outros casos que eu apresentei aqui nessa série, Nunca Esqueceremos, em que algumas mortes que são atribuídas à autoeliminação, né? Este caso não resta dúvida, houve de fato, né, este ato extremo, mas ainda assim nós podemos dizer que foi consequência, né, de situações perpetradas pelo Estado, porque esta deterioração emocional que ele teve foi após ele perder os seus direitos políticos, abrir-se um processo contra ele e ele ser então procurado, e aí todo o temor que isso trouxe, né, a ele, a esposa, né, e aos 6 filhos que ele tinha, né? E foi assim então que o Newton Eduardo de Oliveira passou a ser considerado uma vítima deste regime nefasto que foi a ditadura militar. Os restos mortais de Newton Eduardo de Oliveira eles foram enterrados no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 1964. Newton Eduardo de Oliveira, brasileiro, pai de família, trabalhador, mais uma vítima do regime militar. Nós nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até uma próxima. Tchau!